Cristo em nós, nossa esperança de glória. Bem-vindo a este espaço preparado pelo Ministério Verbo de Deus na Bolívia, no qual diariamente nos alimentamos da diversidade do corpo de Cristo, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida por meio da Igreja, em todos os lugares e a toda criatura. Em cada devocional, você encontrará a palavra de Deus, a profecia, um momento de reflexão, o encorajamento, uma dose de paz que o acompanhará ao longo do caminho. Lembrando-lhe que, independentemente das circunstâncias, se você o ama, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Seu amor, seu poder e sua graça estarão presentes a cada passo. Minha comunhão com o Espírito Santo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3, verso 16. Minha comunhão com o Espírito Santo. Terceiro dia. O Espírito Santo é eterno. Para a meditação. Quem fez Deus? É a pergunta que não podemos deixar de fazer. Lembro-me de fazer essa pergunta à minha mãe quando eu era criança. E não gostei da resposta dela, e ninguém fez Deus, ele sempre existiu. A razão pela qual não gostamos da resposta é que preferimos pensar logicamente. A lógica frequentemente busca eliminar a necessidade da fé. O que torna a fé fé é que simplesmente aceitamos que Deus sempre existiu e que ele não teve começo. Fé é a certeza de coisas que se esperam, mas sem evidências tangíveis, de Hebreus 11 verso 1. Existem basicamente duas visões de mundo em relação à fé. A perspectiva secular ateísta, crerei quando vir, ou ver para crer, e 2. A perspectiva bíblica, crer em Deus sem ver provas. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus. A palavra de Deus começa simplesmente, e no princípio, Deus criou os céus e a terra, ou Gênesis 1 verso 1. Assim como na existência eterna de Deus, escolho crer na Bíblia, a infalível palavra de Deus. Acontece que acredito plenamente que a Bíblia é verdadeira. Isso se deve ao testemunho interior do Espírito Santo. O Espírito Santo me convenceu de que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia diz que Deus é eterno, o Deus eterno é o teu refúgio, ele te segura em seus braços para sempre, ó Deuteronômio 33 verso 27. O apóstolo João teve uma visão dos seres viventes no céu adorando a Deus dia e noite. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4 verso 8. E assim o Espírito Santo, como o Pai e o Filho, é eterno. Isso significa que nenhuma das pessoas da Trindade teve um começo. Há uma distinção sutil, mas importante, entre eterno e perpétuo. Eterno significa sem começo, assim como não tem fim. Perpétuo significa sem fim. Por exemplo, os anjos são perpétuos, mas não são eternos, eles tiveram um começo porque foram criados. Tanto o Pai quanto o Filho são eternos, sem começo e sem fim. O Verbo, Jesus, se estava com Deus no princípio, João 1 verso 2. Paulo escreveu, porque por ele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam autoridades, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, que por ele se mantêm unidas em um só corpo, ó Colossenses 1 verso 16 ao 17. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo não é apenas perpétuo, mas também eterno, ele não teve começo, pois é Deus. Se assim é, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, ou Hebreus 9 verso 14, grifo do autor. O Pai,
O Filho e o Espírito existiam na eternidade antes que Deus decidisse criar os céus e a terra. Gênesis 1 verso 1. Antes que os montes nascessem, ou antes que tu criasses a terra e o mundo, desde a antiguidade até o fim, tu és Deus. O Salmo 90 verso 2. Como afirmei anteriormente, Deus Pai é eterno, assim como o Espírito Santo. Quando Paulo disse que, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus o enviou seu Filho, ó Gálatas 4 verso 4, é porque o Pai já tinha um Filho. Jesus Cristo é o Filho eterno. Ele foi o Verbo até o momento em que se tornou carne, ó João 1 verso 14. Depois disso, ele poderia ser chamado de Deus homem. O Senhor Jesus Cristo não começou em Belém, mas em sua concepção em Nazaré, no momento em que o Verbo entrou no ventre da Virgem Maria. O Espírito Santo é igualmente eterno com o Pai e o Verbo. Este é o mesmo Espírito Santo que é mencionado muitas vezes no Antigo Testamento, ou na verdade, é a mesma pessoa eterna de quem Jesus falou e apresentou aos seus discípulos. Isso não quer dizer que os 12 entenderam que o Espírito Santo é eterno desde o momento em que ele lhes foi apresentado pela primeira vez. Da mesma forma, muito do que Jesus ensinou não foi compreendido por um bom tempo. Eles nem sabiam, na época, que Jesus era eterno. Esta foi uma verdade que eles gradualmente passaram a entender depois que Jesus ascendeu ao céu. Como veremos mais adiante, Jesus disse que o Espírito Santo falou por meio de Davi no Salmo 110 verso 1, Mateus 22 verso 43. Foi o testemunho da igreja primitiva de que Deus falou pelo Espírito Santo e pelos lábios de teu servo Davi, nosso Pai, ó Atos 4 verso 25. De fato, o Espírito Santo participou da criação e foi o autor de toda a Escritura. Em resumo, o Espírito Santo é eterno, assim como o Pai e o Filho. Para estudo e devoção adicionais. Gênesis 1 verso 1, 3. Salmo 90 verso 139. João 1 verso 1 ao 14. 1 Coríntios 2 verso 10 ao 16. Oração. Espírito Eterno, é uma grande honra saber que vives em mim. O pensamento de que sempre exististe e sempre existirá me invade. Eu te adoro e peço que governes toda a minha vida. Em nome de Jesus. Amém.